Voltamos com Iluminuras. Hoje, no encontro com o autor, eu estou conversando com o doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e advogado especialista em regulação de serviço de televisão, Erickson Meister Scorsin. Ele está aqui para falar sobre seu livro, TV Digital e Comunicação Social, Aspectos Regulatórios, TVs Pública, Estatal e Privada. Erickson, no livro você traz também um pouco de direito comparado, não é? Fala um pouquinho da questão do Brasil relacionada a esse assunto com outros países. Tem dois exemplos bastante interessantes que ajudam a entender o próprio direito brasileiro. A lei que trata da televisão por radiodifusão, ela é do ano de 62, então ela está totalmente obsoleta, ultrapassada, até contradiz o que a Constituição determina. E essa lei, à época, no ano de 62, o legislador brasileiro ele tinha dois modelos de referência de organização da televisão por radiodifusão. De um lado, o modelo americano, fundado na propriedade privada, num regime de licenças e de forte proteção à liberdade de expressão. De outro lado, o modelo europeu, baseado na televisão francesa, que na Europa, diferentemente dos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, lá foi criado desde o início um modelo de televisão pública. Então, fundado no regime de concessão, no regime de restrição à liberdade e de propriedade pública. Então, o nosso legislador, diante desses dois modelos, o americano e o modelo francês, ele resolveu estabelecer uma solução mista e peculiar e adotou o regime de concessão administrativo, entendendo que o serviço de radiodifusão é de titularidade da União Federal. E como é que fica essa questão da estrutura dessas TVs? A estrutura, na verdade, ela tem a ver com um problema de organização institucional e aí o problema da falta de uma lei atualizada. Como eu disse, a lei que ainda rege o setor da radiodifusão é de 62. Época que a TV era preto e branco, a válvula, e não tem mais cabimento essa lei. Então o que falta, e as discussões são recorrentes em nosso país, falta um marco legislativo adequado à realidade constitucional e à evolução da própria tecnologia. E, Erickson, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo, não é? Quais são as normas que essas TVs devem seguir? Eu entendo que o verdadeiro serviço público é o serviço prestado pelas TVs estatais. Uhum. E até no livro eu trato uma diferenciação do regime jurídico das TVs estatais, das públicas, em relação às comerciais. No caso das comerciais, eu defendo que haja o afastamento do regime de concessão, que se preserve mais a liberdade de radiodifusão das TVs comerciais. Uhum. E isso implica, se há uma liberdade de radiodifusão, uma liberdade quanto à escolha dos conteúdos. Então, a emissora privada, ela escolherá, na formatação da sua grade, qual o conteúdo e o grau de conteúdo informativo, educacional e cultural. Uhum. No caso das estatais, das TVs legislativas, das TVs do Poder Executivo, evidentemente que há um grau menor de liberdade de programação. Quando a gente lida com o poder público, a carga de restrições é maior. Por quê? Por causa do interesse público. Então, o poder público, no caso as TVs estatais, elas estão muito mais vinculadas ao cumprimento do regime dos direitos fundamentais previsto na Constituição de 88. E, Erickson, a lei prevê algum tipo de percentual, por exemplo, que as TVs estatais devem destinar à informação, à cultura, por exemplo, ou não? Eles escolhem como eles bem quiserem essa questão? A lei de radiodifusão de 62 estabelece esses percentuais, inclusive o limite de publicidade comercial até 25%. Uhum. Tá? Eu acho que mas essa é uma grande discussão a ser feita em relação também às estatais. Acho que o legislador, a sociedade civil, tem que discutir a programação, a missão de serviço público. Ora, se a TV estatal desempenha
um serviço público. Então, qual a finalidade desse serviço público? Qual o conteúdo que vai ser transmitido na programação de uma TV estatal? Qual o percentual dedicado à informação, dedicado à educação ou à cultura na programação das estatais? Isso acho que precisa ser melhor amarrado em nosso país. E com relação à TV digital, qual é o impacto dessa TV no serviço de radiodifusão? A tecnologia digital ela cria novas oportunidades jamais vistas no cenário audiovisual brasileiro. É uma oportunidade e é um ganho, ao mesmo tempo, ganho em termos de qualidade do padrão técnico. Então, a TV digital, realmente, ela, dependendo da forma como ela for utilizada, ela realmente pode ampliar e muito as oportunidades de comunicação em nosso país, seja no campo das emissoras privadas, seja no campo das emissoras estatais, ou seja no campo das emissoras propriamente públicas. Erickson, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo livro. Eu que sinto honrado aqui de estar participando com você, quero agradecer a esta oportunidade e também todo o trabalho da equipe de produção aí do programa Iluminuras. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Chegou a hora de você saber quais são os livros jurídicos que acabaram de chegar às livrarias.